E aí, meu aluno, minha aluna, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo. Aqui é mais uma resolução de simulado para sua certificação Ambima. Hoje a gente vai falar sobre agências de rating, ou melhor, classificação de rating. Esse é um tema muito importante que, se você dominar, é uma questãozinha que você leva de graça aí no seu exame, porque não é complexo, você só precisa entender melhor a dinâmica desse assunto. E hoje, eu imagino que com essa questão aqui, a gente vai se dar bem aí para o seu entendimento. Olha só que legal! Pergunta: em relação ao rating emitido por agências de classificação, considere as seguintes afirmativas. Esse é o estilo de questão que o exame adora cobrar, né? Te coloca aí 3 afirmativas e num formato desse aqui testa teu conhecimento de forma profunda, né? Não é um único conceito. Olha lá. Afirmativa 1. A exigência por retorno por parte do investidor será maior em um ativo com classificação CCC+, ou Triple C, né, em comparação a um ativo com classificação AA, Double A. Beleza, a gente já vai voltar nela aqui. Segunda afirmativa. As agências seguem um processo de análise para chegar ao rating das empresas chamado de análise fundamentalista. O analista começa analisando o ambiente macroeconômico ao qual a empresa está mais exposta, o setor em que atua e, por fim, as características do negócio da empresa, a governança e aspectos financeiros. Terceira afirmativa. As empresas contratam as agências de classificação, né, as agências classificadoras, para que as avaliem e atribuam os ratings. Com isso, conseguem embasar melhor a estruturação de suas dívidas, atingindo um custo de dívida condizente com seu risco. Olha só o nível da questão. Essa questão que cai aí em certificação CEA, cai em certificação CPA 20, tá? Já é um pouco mais complexo do que pode cair na CPA 10. A CPA 10 não vai cobrar uma questão assim tão profunda, mas é legal você até que vai fazer a CPA 10 entender o conceito aqui com base no que a gente vai explicar, tá bem? Vamos lá então voltar aqui na primeira afirmativa. A primeira afirmativa, ele vem questionando a gente, vem afirmando sobre a exigência de retorno por parte do investidor. Aí ela te dá 2 classificações, a Triple C+, e Double A. Beleza. Aí, o que fica aqui para a gente é, qual é a mais arriscada? Porque quando a gente pensa em investimento, o investidor, o investidor racional, ele sempre vai analisar o investimento da ótica. Eu quero buscar um investimento com maior potencial de retorno. Então, olha aqui no vetor que sobe aqui, ó, retorno. Ó, escrevendo aqui é uma beleza, né? Retorno, vou colocar RET aqui. Retorno versus risco. Opa, legal. Perfeito. Então vamos criar aqui uma situação. Ó. Nós temos um ativo A com essa relação aqui de risco versus retorno. Então esse ativo A. E um ativo B com risco maior, tá vendo que ele está aqui na escala de risco, ele está um pouco mais para frente, está mais avançadinho, então ele está oferecendo um risco maior para a mesma unidade de retorno. Então ele tem uma unidade de risco maior para a mesma unidade de retorno. Então, quando a gente olha o investidor racional, o que ele vai escolher entre A e B? Ele vai escolher com certeza o investimento que oferece menor risco, então que está na escala de lá para cá, que oferece menor risco com maior retorno. Nesse caso aqui, a gente está avaliando 2 ativos com o mesmo grau de retorno, com a mesma unidade de retorno. Então, entre A e B, a preferência é por o ativo A. Pegando essa premissa aí de
Menor risco com maior potencial de retorno. Beleza. Explicado isso, agora a gente precisa entender um pouquinho mais sobre a classificação. Então, olhando as diversas agências de classificação, elas elencam as empresas, classificam as empresas da seguinte forma, né? Como grau de investimento, grau especulativo e vulnerabilidade a não pagamento. Então, basicamente, quando a gente pensa aqui, você como investidor vai emprestar o seu dinheiro para uma companhia, né? Vamos pegar um ativo aqui em específico, uma debenture, né? Uma empresa, ela emite uma debenture, ela vai contrair uma dívida com investidores para captação de recurso. Em troca disso, ela vai oferecer uma taxa de retorno, vai oferecer uma rentabilidade por esse investimento que será feito nela. No papel da empresa, ela está contraindo uma dívida, né? Então, ela vai ter que pagar juros. Quando uma agência de rating ela faz a classificação, ela vai fazer uma série de análises, a gente já vai falar sobre isso, que essa série de análises vai traçar um panorama onde que essa empresa está situada. E vai nos entregar um grau de risco para investir nela. Afinal, se a gente está esperando uma taxa de retorno, a gente está esperando um retorno financeiro, a gente está fazendo um investimento nessa empresa. Então, quando uma empresa ela é classificada com grau de investimento, que aqui no nosso exemplo, né, fica de BBB- para cima, tá vendo aqui, ó, BBB- para cima, isso significa que é menos arriscado investir nessas empresas. Que risco a gente teria aqui? Né? Que risco é esse que a gente está falando de investir nessa empresa? Se você está emprestando o seu dinheiro, você espera receber os juros que você está combinando com essa empresa e no vencimento dessa aplicação você espera receber o seu dinheiro de volta. Então, as empresas que são classificadas como grau de investimento, elas são boas pagadoras. Daqui para baixo, a gente já começa a aumentar o risco de calote, né? Que é o risco de, durante o prazo do seu investimento, você não receber a rentabilidade acordada, muito menos o seu recurso de volta. Isso não significa que isso vá acontecer, que você, de fato, não vai ver a cor do seu dinheiro. Pelo contrário, né? Existe essa classificação e aí você, como investidor, você vai analisar o nível de risco que você está assumindo e vai exigir um grau de retorno por conta disso, né? Então, se a gente volta aqui no nosso exemplo, né? Aqui na figurinha da nossa matriz, é basicamente isso. Então, nesse caso aqui, se eu vou correr mais risco, eu quero exigir mais retorno, porque tem que valer a pena. Então, quando a gente olha aqui, ó, a classificação CCC+, tá aqui, ó. CCCC tá aqui no grau de vulnerabilidade a não pagamento. Beleza? Então tá daqui para baixo. E quando a gente olha aqui, ó, a comparação com um ativo de classificação AA, né? AA, ele está aqui como grau de investimento. Tá vendo, ó? Aqui. Então, beleza. Se no grau de investimento nós temos uma chance menor de não ver a cor da nossa grana, então o risco é menor. Quanto menor é o risco, menor é a minha exigência como investidor por retorno. Então, o que a afirmativa está nos trazendo aqui? A exigência por retorno por parte do investidor será maior em um ativo com classificação CCC+, exatamente, vai ser maior. Vai ser maior, porque está correndo mais risco, então, em comparação ao ativo AA. Tá? Então, essa afirmativa está correta. Beleza? Afirmativa 2. As agências seguem um processo de análise para chegar ao rating das empresas, chamado de análise fundamentalista. O analista, né, que faz essa análise, começa analisando o ambiente macroeconômico ao qual a empresa está mais exposta, ao setor que ela atua e, por fim, as características do negócio da empresa e a governança e também aspectos financeiros. E é exatamente o que acontece. O analista, né, responsável por fazer essa análise da companhia em questão, ele vai entender como que é o setor, né, olhando de cima, o ambiente macroeconômico. Então, ele analisa
PIB da região, renda da região, emprego da região, inflação de onde ela está inserida, taxa de juros, taxa de câmbio. Então, são todos fatores que são levados em consideração. Depois ele vai analisar setor, né? Se ela está mais exposta ao setor nacional, interno ou ao exterior. Depois vai entrar no nível de governança dessa empresa, o nível de transparência das informações, vai para os aspectos financeiros, vai olhar contabilmente como que essa empresa está, como que estão os números dessa empresa. Então, basicamente, toda essa conjuntura faz com que esse analista tenha condições de atribuir um rating, atribuir uma classificação de risco para essa empresa. Então, é exatamente isso que acontece. Ele faz uma análise de todo esse ambiente que ela está inserida, macroeconômico, setor, então, um exemplo, eu estou analisando uma empresa automobilística, então, como é que está esse setor, E aí o analista vai mais profundamente entrando realmente no universo dessa empresa, olhando como é que estão os números financeiros, Então, faz toda essa análise mais profunda dos números. Então, a afirmativa 2 está correta, é exatamente o que isso acontece, faz uma análise fundamentalista, o que está acontecendo e também o que tende a acontecer no futuro. Afinal, se a gente está pensando na contração de uma dívida por parte dessa empresa, no caso de investidor, eu vou colocar minha grana aqui para receber daqui a algum tempo, eu também tenho que fazer uma análise do que potencialmente pode acontecer no futuro, tá bem? Então, a alternativa 2 também está correta. A afirmativa 2 também está correta. Afirmativa 3 aqui, olha lá. As empresas contratam as agências classificadoras para que avaliem e atribuam os ratings. Então, aqui já está certo, São as empresas que realmente fazem essa contratação para essa análise. Com isso, conseguem embasar melhor a estruturação de suas dívidas. Porque quando ela vai fazer uma emissão de uma dívida, ela precisa fazer uma oferta para o mercado. Então, eu estou oferecendo uma debênture, qual que é a taxa que eu estou oferecendo de retorno nessa debênture, qual que é a remuneração dessa debênture, quais são as garantias que eu estou oferecendo nessa debênture, Para quê? Para que ela tenha um custo de dívida, afinal, se ela tem que pagar uns juros para o investidor, ela está tendo um custo com essa dívida que ela está contraindo. Então, atingindo um custo de dívida condizente com o risco dela. Exatamente. Então, a gente já veio falando sobre esse assunto, é exatamente o que acontece. A empresa, ela contrata, e tem muita gente que fala assim, mas como que eu vou confiar? Se é a empresa que contrata, como que a gente pode confiar, que essa classificação, ela está sendo uma classificação isenta, não tendenciosa, fiel realmente. Essas análises, essas empresas que fazem a classificação, elas também, como que eu posso falar aqui para você? O mercado olha muito para elas, valoriza elas pela qualidade da informação que elas fornecem ao mercado. Então, se elas fazem uma análise amadora, se elas negligenciam a análise, isso também vai colocar o nome delas em risco, Então, isso também para você entender melhor como que é essa dinâmica, olhando aí o grau de seriedade dessa análise, independente de a empresa realizar essa contratação, vai ser uma análise isenta justamente por ela prezar pelo nome dela no mercado. Beleza? Então, as 3 afirmativas estão corretas. A alternativa aqui, está correto o que se afirma em. Então, as 3 estão corretas. A alternativa correta, a letra B. Então, está certo o que se afirma em 1, 2 e 3. Então, é isso. Espero que você tenha gostado. Se você gostou aí, deixa o seu feedback. Se foi importante para você, ou se pode ser importante para algum colega, indique esse simulado comentado. Se você quiser assistir de novo durante os seus estudos, salve essa publicação aqui para que você tenha contato com ela também nas suas futuras revisões para a sua certificação. Espero que você tenha gostado. Um grande abraço do professor Antônio Walter. Até uma próxima resolução de simulados. Até já!